As Crônicas de Nárnia, A Cadeira de Prata, capítulo 12. A Rainha do Submundo. Dois terrícolas surgiram, mas não entraram na sala. Postaram-se nos lados da porta e fizeram uma grande reverência. Foram seguidos logo pela última pessoa que os quatro esperavam ou desejavam ver, a dama do vestido verde. A rainha do submundo estacou imobilizada no portal. Podiam ver seus olhos se movimentando enquanto ela se inteirava de toda a situação. Os três estranhos, a cadeira de prata em frangalhos, o príncipe solto, de espada em punho. Ficou branquíssima, de um branco, pensou Jill, que sob a face de certas pessoas, não quando estão com medo, mas quando estão furiosas. Por um instante fixou os olhos no príncipe, olhos de quem vai matar. Depois pareceu mudar de ideia. Saiam, ordenou os terrícolas. Não quero ser perturbada até que eu chame sob pena de morte. Os gnomos saíram com suas passadas fofas e a rainha bruxa trancou a porta. Como está, meu príncipe? Seu acesso noturno ainda não veio, ou será que passou depressa? Por que está desamarrado? Quem são estes estrangeiros? Foram eles que destruíram sua cadeira, a sua única salvação? O príncipe William estremeceu, e não é de se admirar, pois não é fácil libertar-se em meia hora de um sortilégio que nos escravizou durante 10 anos. Falando com grande esforço, disse ele: Senhora, não há mais necessidade desta cadeira. E a senhora que me falou 100 vezes sobre a compaixão que sentia por mim, vítima de horrendas feitiçarias, saberá com alegria que estas acabaram para sempre. Houve, parece, certo erro na sua maneira de tratá-las. Estes, meus amigos sinceros, libertaram-me. Agora, em perfeitas condições de juízo, há duas coisas que gostaria de dizer-lhe. Primeiro, quanto ao seu desejo de enviar-me à frente de um exército para submeter ao mundo de cima, pelas armas e coroar-me rei de uma nação que jamais me fez o menor mal, assassinando seus chefes e derrocando o trono como um tirano sanguinário, agora que sou eu mesmo, devo declarar que me repugna completamente tal vilania. Segundo, sou filho do rei de Nárnia, William, o filho único de Caspian X, e que alguns chamam de Caspian, o navegador. Assim sendo, senhora, é meu dever partir imediatamente da corte de vossa majestade, seguindo para minha pátria. Queira conceder salvo-conduto a mim e a meus amigos, e alguém que nos guie em seu reino de sombras. A bruxa nada disse, mas andou vagarosamente pela sala, conservando os olhos fixos no príncipe. Ao chegar a uma arca não longe da lareira, abriu-a, apanhando lá dentro um punhado de pó verde, que atirou ao fogo. Não fez o fogo arder muito, mas um aroma muito doce e inebriante encheu a sala. Durante a conversa que se seguiu, o cheiro foi ficando mais intenso, dificultando o ato de pensar. Em seguida, ela pegou um instrumento meio parecido com um bandolim e começou a tocar um repinicado monótono que se fez despercebido depois de poucos minutos. Também isso atrapalhava o raciocínio. Depois de ter tocado por algum tempo, com um aroma doce cada vez mais forte, começou a dizer numa voz macia: Nárnia, Nárnia, ouvi Vossa Alteza pronunciar esse nome durante os delírios. Querido príncipe, você está muito doente, não há nenhuma terra chamada Nárnia. Ah, sim, madame, interrompeu o brejeiro. Eu mesmo passei lá minha vida inteira. Que interessante, disse a bruxa. Mas diga-me, por favor, uma coisa. Onde é essa terra? Lá em cima, respondeu o brejeiro, decidido, apontando para o teto. Mas onde fica exatamente, não sei. Como assim? Perguntou a rainha com uma risadinha musical. Existe então um país lá em cima, no meio das pedras e do reboco do teto? Não, respondeu o brejeiro, respirando com certa dificuldade. O país fica por cima. É o mundo de cima. E onde fica? Como é o nome? Esse mundo de cima. Oh, deixe de bancar a boba, disse Eustáquio, que lutava contra o encantamento produzido pelo doce aroma e o repenicar do bandolim, como se não estivesse cansada de saber. E lá em cima, lá onde você pode ver o céu, o sol e as estrelas, esta é boa. Você já esteve lá. Nós nos encontramos lá. Peço seu perdão, irmãozinho, riu-se a bruxa. Uma delícia de riso. Não me lembro desse encontro. Quando sonhamos, é que costumamos encontrar os nossos amigos em lugares estranhos. Mas, a não ser que sonhemos o mesmo sonho, não é razoável pedir que se lembre. Senhora, disse o príncipe gravemente, já lhe disse que sou filho do rei de Nárnia. E será, meu amigo, disse a rainha numa voz ciciante, como se estivesse acalmando uma criança, será rei de muitas terras imaginárias. Também estivemos lá, falou Jill com impertinência. Estava furiosa por perceber que o feitiço ia tomando conta dela. E você também é a rainha de Nárnia, não é, minha belezinha? Disse a feiticeira na mesma voz insinuante, mas meio zombeteira. Negativo, respondeu Jill, batendo com o pé. Nós somos de outro mundo. Ah, que maravilha! Diga-me, senhorita, onde fica esse outro mundo? Quais os navios e carruagens que fizeram o transporte de lá para cá?
Uma cachoeira de lembranças caiu sobre Jill. O colégio experimental, sua casa, aparelhos de rádio, automóveis, aviões, engarrafamento, filas, mas pareciam imagens apagadas e distantes. Repinicava o bandolim. Jill não conseguia lembrar-se das coisas de nosso mundo, e dessa vez não lhe ocorreu que estava sendo enfeitiçada, pois a magia atingira o auge. Surpreendeu-se, dizendo, e era um alívio dizê-lo, o seguinte: acho que o outro mundo deve ser um sonho. Claro, o outro mundo é um sonho, disse a bruxa, sempre repinicando. Um sonho, repetiu Jill. Nunca existiu esse mundo, disse a feiticeira. Jill e Eustáquio falaram ao mesmo tempo. Nunca existiu esse mundo. Só existe um mundo, continuou a bruxa. O meu, só existe o seu mundo, disseram eles. Brejeiro ainda tentava resistir. Não sei direito o que você entende por um mundo, disse, como alguém que não respira ar suficiente. Mas pode tocar essa rabeca até que seus dedos caiam no chão. Mesmo assim, nunca vou me esquecer de Nárnia, e nem do mundo de cima. Imagino que nunca mais o veremos, pois é bem provável que eu tenha obscurecido como fez a este mundo. Mas vou saber sempre que estive lá. Já vi o céu cheio de estrelas, já vi o sol nascendo no mar e sumindo atrás das montanhas ao cair da noite. E vi também o sol ao meio-dia, cujo brilho nos fere a vista. As palavras de Brejeiro tiveram um efeito estimulante. Os outros três respiraram de novo e se olharam como pessoas que despertam. Que Aslan abençoe nosso bom Palama, disse o príncipe. Estivemos sonhando, como iríamos esquecer? Todos nós já vimos o sol. É claro que sim, gritou Eustáquio. Muito bem, Brejeiro, você é o único aqui que não perdeu o juízo. E mais uma vez se ouviu a voz da feiticeira, arrulhando como uma pomba-rola no alto da árvore, de um velho quintal, às 3 horas de uma sonolenta tarde de verão. De que sol vocês estão falando? Essa palavra significa alguma coisa? Significa muito, respondeu Eustáquio. Poderiam contar-me como é o sol? Drum, drim, drim. Por obséquio, majestade, disse o príncipe, com fria polidez. Vê aquela lâmpada redonda e amarela iluminando a sala? O que chamamos sol é parecido, só que é muito maior e muito mais brilhante e ilumina todo o mundo de cima. E em vez de estar preso no teto, está solto no céu. Solto onde? E enquanto pensava na resposta, ela prosseguiu com uma das suas risadinhas melodiosas. Estão vendo? Quando vocês procuram saber o que deve ser realmente o tal de sol, não conseguem. Só sabem dizer que parece uma lâmpada. O sol de vocês é um sonho, e não há nesse sonho nada que não tenha sido copiado de uma lâmpada. A lâmpada é real, o sol não passa de uma invenção, uma história para crianças. Ah, sim, é verdade, disse Jill com uma voz pesada e sem esperança. Deve ser isso mesmo, e acreditava que estava sendo muito sensata. Lenta, gravemente a feiticeira repetia: Não há sol, e eles nada mais diziam: Não há sol. Ela repetia com a voz mais branda e profunda. Depois de uma pausa e de um conflito em seus espíritos, todos os quatro disseram: Certo, não há sol. Era um alívio desistir e reconhecer que o sol nunca existira. Nos últimos minutinhos, Jill sentira que havia alguma coisa da qual, a todo custo, tinha de se lembrar. E agora o conseguia. Era, entretanto, tremendamente difícil dizê-la. Sentia como se enormes fardos pesassem em sua boca. Por fim, com um esforço que pareceu exauri-la, disse: Aslan existe. Aslan? Disse a feiticeira, apressando ligeiramente o repenicado de seu instrumento. Que lindo nome! Que significa Aslan? Aslan é o grande leão que nos chamou de nosso mundo, disse Eustáquio, e aqui nos enviou em busca do príncipe Rilian. Leão? O que é um leão? Perguntou a bruxa. Ora, não há mole, respondeu Eustáquio. Não sabe? Como é que vou descrever um leão? Já viu um gato? Claro, adoro gatos, respondeu a feiticeira. Bem, um leão é um pouquinho, só um pouquinho, hein? Parecido com um gato enorme, com uma juba, e é amarelo, e é incrivelmente forte. A feiticeira balançou a cabeça. Acho que o leão de vocês vale tanto quanto o sol. Viram lâmpadas e acabaram imaginando uma lâmpada maior e melhor, e que deram o nome de sol. Viram gatos e agora querem um gato maior e melhor, chamado leão. É puro faz de conta, mas francamente já estão meio crescidos demais para isso. Já repararam que se faz de conta é copiado do mundo real, do mundo que é o único mundo? Já estão grandes demais para isso, jovens. Quanto ao meu príncipe, um homem feito, que vergonha. Brincando depois de grande. Venham. Esqueçam essas fantasias infantis. Tenho trabalho para vocês no mundo real. Não há Nárnia, não há mundo de cima. Não há céu, nem sol, nem Aslan. Agora cama, e vamos começar vida nova amanhã. Primeiro cama, dormir, dormir bem. Dormir bem um travessinho macio, um sono sem sonhos bobos. O príncipe e as duas crianças estavam de cabeça caída, as faces coradas, os olhos semicerrados. Fugiram-lhes toda a energia, o sortilégio era quase total. Mas Brejeiro, juntando desesperadamente o resto de suas forças, caminhou até a lareira.
e praticou então uma proeza de rara coragem. Sabia que não doeria tanto quanto em um ser humano, pois seus pés, sempre nus, eram membranosos, duros e frios, como pés de pato. Mas sabia que iria doer bastante, mesmo assim o fez. Espezinhou as brasas, apagando um pouco o fogo. 3 coisas aconteceram. Primeiro, o doce e pesado aroma diminuiu muito. O cheiro de pau amassado, que não é inebriante, predominou na sala. O cérebro de todos ficou mais limpo. O príncipe e crianças ergueram as cabeças e abriram os olhos. Segundo, a feiticeira, num tom terrível, completamente diferente da voz doce que havia usado até então, deu um berro. O que está fazendo? Se ousar tocar no meu fogo outra vez, porcalhão imundo, vou transformar em fogo o sangue de suas veias. Terceiro, a própria dor esclareceu completamente a cabeça de Brejeiro, pois não há nada como um impacto doloroso para desfazer certas espécies de magia. Uma palavrinha, dona, disse ele, mancando de dor. Uma palavrinha. Tudo o que disse é verdade. Sou um sujeito que gosta logo de saber tudo para enfrentar o pior com a melhor cara possível. Não vou negar nada do que a senhora disse. Mas, mesmo assim, uma coisa ainda não foi falada. Vamos supor que nós sonhamos ou inventamos aquilo tudo. Árvores, relvas, sol, lua, estrelas e até Aslan. Vamos supor que sonhamos. Ora, nesse caso, as coisas inventadas parecem um bocado mais importantes do que as coisas reais. Vamos supor então que esta fossa, este seu reino, seja o único mundo existente, pois para mim o seu mundo não basta, e vale muito pouco. E o que estou dizendo é engraçado, se a gente pensar bem. Somos apenas uns bebezinhos brincando, se é que a senhora tem razão, dona. Mas 4 crianças brincando podem construir um mundo de brinquedo que dá de 10 a 0 no seu mundo real. Por isso é que prefiro o mundo de brinquedo. Estou do lado de Aslan, mesmo que não haja Aslan. Quero viver como um narniano, mesmo que Nárnia não exista. Assim, agradecendo sensibilizando a sua ceia, se estes 2 cavalheiros e a jovem dama estão prontos, estamos de saída para os caminhos da escuridão, onde passaremos nossas vidas procurando um mundo de cima. Não que as nossas vidas devam ser muito longas, certo? Mas o prejuízo é pequeno se o mundo existente é um lugar tão chato como a senhora diz. Boa, viva, 100% brejeiro, gritaram Eustáquio e Jill, mas ouviu-se de súbito a voz do príncipe. Vejam, a feiticeira! Quase ficaram de cabelos em pé. O instrumento caíra-lhe das mãos. Os braços pareciam ter entrado para dentro do corpo. As pernas estavam entrelaçadas. Os pés tinham desaparecido. A cauda do vestido foi se engrossando e acabou sólida, juntando-se com a coluna de suas pernas entrelaçadas. E essa coluna era mole, revirando-se como se não possuísse articulações. Sua cabeça era empurrada para trás, enquanto o nariz ia ficando mais comprido, mais comprido. As outras partes do rosto foram sumindo, menos os olhos. Agora uns olhos imensos e chamejantes, sem sobrancelhas nem cílios. Tudo isso exige tempo para ser escrito. Mas aconteceu tão depressa que só houve tempo de ver. Antes que se pudesse fazer qualquer coisa, a transformação estava completa. A grande serpente, verde como veneno, grossa como a cintura de Jill, já enrolava 3 anéis de seu repulsivo corpo nas pernas do príncipe. Rápida como um relâmpago, deu um outro bote, tentando agarrar o braço que segurava a espada. Mas William ergueu os braços, safando-se. O nó vivo apertou seu peito, pronto para partir-lhe as costelas. O príncipe agarrou o pescoço da criatura com sua mão esquerda, tentando apertá-lo até sufocá-la. A cara da feiticeira, se é que se pode se chamar de cara, estava então a um palmo do rosto dele. A língua bifurcada tremelicava horrivelmente para dentro e para fora, sem poder atingi-lo. Com a mão direita, William puxou a espada e golpeou com toda a força. Eustáquio e Brejeiro também puxaram das armas e correram em auxílio. Os 3 golpes foram desferidos simultaneamente. O de Eustáquio nem chegou a ferir as escamas. No corpo da serpente, abaixo da mão do príncipe, os golpes deste e de Brejeiro, no entanto, atingiram o pescoço. Não foi suficiente para matar, mas a coisa começou a soltar as pernas e o peito de William. Golpes repetidos deceparam-lhe a cabeça. A medonha coisa continuou a enroscar-se e a mover-se muito tempo depois de morta. O chão ficou uma imundície. O príncipe, quando pôde respirar, agradeceu a cooperação dos amigos. Os 3 vencedores ficaram olhando um para o outro, arfantes, durante longo tempo, sem uma palavra. Jill, com uma sabedoria, sentou-se a um canto e ficou quieta, pensando apenas: espero não desmaiar, não choramingar, nem fazer qualquer outra coisa idiota. Minha mãe está vingada, disse William por fim. Sem dúvida nenhuma, era este o mesmo verme que perseguia em vão perto da fonte da floresta de Nárnia. Há muitos anos. Durante todo o tempo
Fui escravo da assassina da minha mãe. De qualquer modo, alegra-me que a feiticeira tenha tomado a forma de uma serpente. Não ficaria bem ao meu coração e à minha dignidade matar uma mulher. Mas vamos ver a nossa dama. Referia-se a Jill. Senhorita, disse o príncipe inclinando-se, louvo a sua grande coragem. Deve correr sangue nobre em suas veias. Venham, meus amigos, temos ainda um pouco de vinho. Vamos a um brinde e uma pausa antes de estabelecer nossos planos. Excelente ideia, Alteza, disse Eustáquio.